Em Êxodo 34, nós temos a renovação da aliança, mas tem algo que de fato precisamos saber. Após o povo ter pecado com Deus e Deus ter dito que não acompanharia mais o povo, no capítulo 33 do livro do Êxodo, no capítulo 34, Deus chama Moisés para que a aliança com o povo de Deus pudesse ser renovada. Mas para renovar a aliança tem algo que é extremamente necessário nós sabermos. Entender que não existe aliança sem conhecimento. E é sobre isso que Êxodo 34 vai nos explicar de uma maneira um pouco mais abrangente. E para entender um pouco mais sobre isso, eu quero especificar essa meditação no versículo de número 5 e número 6, que diz o seguinte: o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse que era o seu nome, isto é, o Senhor. Versículo 6: então passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Quando o povo de Israel pecou contra o Senhor, eles adoraram Deus que eles tinham conhecimento, até porque os egípcios adoravam ao deus Apis, que era um bezerro. E algo no capítulo 32 que me chama muita atenção, e sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, é que quando o povo diz que Moisés não desceu do monte, e eles falam que este Moisés que nos tirou do Egito, mesmo vendo todas as maravilhas de Deus no Egito, o povo, ao que parece, ainda tinha dúvidas acerca de quem Deus era e daquilo que o Senhor poderia continuar a fazer no seu meio. Quando nós servimos ao Senhor, e quando nós decidimos buscar ao Senhor, nós devemos ter muita ciência daquilo que Deus é e que Ele faz em nossas vidas. O texto vai dizer que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O profeta Isaías, no capítulo 66, e versículo 1 do seu livro, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é escabelo dos meus pés. Ou seja, Deus, ele de fato é um Deus grande e poderoso, e nós devemos conhecê-lo desta maneira. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 34 e 35, diz o seguinte: eu, porém, vos digo que de nenhuma maneira jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés. Ou seja, devemos de fato entender a posição que o Senhor tem em nossas vidas e também em toda essa terra, né? Deus, ele é o dono, ele é o Senhor de tudo e ele faz o que ele quer da maneira que ele quer. Devemos conhecer a Deus de fato como um Deus grande, poderoso e eterno e não ter dúvidas de quem Deus de fato é. Conhecer a Deus é extremamente necessário para que uma aliança plena e completa com Ele possa ser firmada. E é sobre isso que Êxodo capítulo 34 está dizendo. Mas Deus não é somente um Deus grande, um Deus eterno que habita no céu. Deus não é um Deus transcendente que está além da sua criação, muito pelo contrário. Isaías capítulo 57, versículo 15 vai dizer o seguinte: porque assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Glória a Deus. Num alto e sublime lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
Ou seja, quando nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua glória, a sua majestade, a sua imensidão. Mas também, conforme vai continuar no versículo 6 do capítulo 34, eu tenho compaixão e misericórdia. Aqui ele vai falar de alguns atributos de Deus. E Deus, ele é compassivo e misericordioso, mas também é um Deus que se ira. Mas o texto vai dizer: não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Ou seja, Deus, ele é grandioso, majestoso, maravilhoso e poderoso, mas ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de fidelidade, ele é um Deus que cumpre as suas promessas, ele é um Deus que conhece você como você mesmo não se conhece, porque ele habita dentro do seu coração. Deus, ele não é um Deus simplesmente transcendente, ele não está além da criação, ele está na criação. E justamente isso é importante a nós entendermos e conhecermos a esse Deus que é tão grande, que mora dentro do nosso coração. Não se esqueça jamais disso. Conheça o seu Deus que te ama e certamente você será muito abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus.